Meu nobre, nós queremos mais uma vez externar a nossa gratidão a Deus por esse privilégio que Ele tem nos proporcionado de interagir com você por intermédio desses vídeos, os quais a gente vem gravando, né? Nós estamos aí ministrando uma série sobre fé e oração, e você tem nos dado o privilégio de assisti-lo, não apenas assisti-lo e ouvi-lo, mas também tem compartilhado com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. E nós queremos dar continuidade a esse assunto baseado na proposta que o apóstolo Paulo nos faz, né, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 16, no verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. Olha a recomendação dele. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos uma ordem, acredito, imperativa, advinda do apóstolo Paulo, recomendando-nos a orar sem cessar. Depois ele escreve na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso 12, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então nós temos uma ordem para orar sem cessar e nós temos uma recomendação também para a gente perseverar em oração. E nessas duas propostas, nós percebemos que nós falamos muito sobre orar em espírito, né? A gente fala muito em orar no espírito. E aí nós gostaríamos de conversar com vocês nessa ministração sobre o que é, de fato, orar no Espírito Santo e orar em espírito. Até porque nós temos pelo menos 3 passagens bíblicas as quais abordam sobre essa questão. Uma está lá em Judas, no versículo de número 20, quando Judas diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Aí ele diz: orando no Espírito Santo. Então o verbo orar tem um gerúndio que retrata um processo contínuo, orando no Espírito Santo, compatível com a proposta do apóstolo Paulo, que diz: orai sem cessar, compatível com Romanos 12, que diz: perseverai em oração. Aí Judas diz que a gente deve estar orando no Espírito Santo. E corroborando ainda com ele, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, no verso de número 18, o apóstolo diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplicas. Aí ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós já temos aí 2 propostas. A proposta de Judas, orando através da vossa santíssima fé no Espírito Santo, Judas 20. E nós temos a proposta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 18 de Efésios,
no sentido de que a gente deve também orar em todo tempo, tá? Orar em todo tempo. E ele diz que essa oração deve ser com súplica no Espírito. E a palavra Espírito, no texto de Efésios, capítulo 6, verso 18, aparece com letra maiúscula, se referindo, tá, ao Espírito Santo, como Judas retrata isso no verso 20. Só que nós encontramos uma outra passagem que está lá na epístola que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, espírito com letra minúscula, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí ele diz, ele diz assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Tá? Cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento. Então a palavra espírito nesse texto aqui aparece com letra minúscula, se referindo ao espírito humano. E a gente usa muito essa expressão, estou orando em espírito. Às vezes estamos calados, concentrados, às vezes no templo, sem esboçar reação em relação ao que está ocorrendo muitas vezes no culto, e alguém olha para a gente e a gente responde para a pessoa que olhou que a gente está orando em espírito, tá? Ou orando no espírito, tá? Porque a gente está quieto, sem esboçar reação em relação ao que está acontecendo. Ou muitas vezes a gente vai caminhando em algum lugar que a gente reputa como lugar perigoso, né? Lugar que requer cuidados, e a gente às vezes fica um tanto apreensivo diante, às vezes, de um quadro de violência ou de um histórico de violência que aquele local tem, e se a gente está acompanhado, a gente diz, estou aqui, mas estou orando em espírito. Então, eu gostaria de conversar com você sobre essa questão, se é a mesma coisa orar em espírito e orar no Espírito Santo. São duas coisinhas que aparentam ser semelhantes, mas existe nas entrelinhas do texto, existe uma linha tênue aí que esboça uma determinada diferença. Quando Paulo diz que a gente deve orar sem cessar, quando ele diz regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, quando o apóstolo Paulo diz que a gente deve, em Efésios 6, verso 18, que a gente deve orar em todo tempo, a gente sabe perfeitamente que é impossível a gente orar de forma convencional, como a gente costuma fazer, como Jesus recomendou-nos, né, dizendo, fecha a porta do vosso aposento e em secreto fala com vosso Pai, que vosso Pai que vê secretamente vos recompensará. Né? Então a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente dobra os joelhos e ora de forma convencional. A gente tem esse hábito, e eu penso que a maioria dos nobres que estão conectados comigo agora,
que são servos de Deus, abnegados, piedosos, têm o hábito de fazer isto. Mas, quando ele diz para a gente orar sem cessar, perseverar em oração e orar em todo tempo, automaticamente não dá para a gente estar de joelhos dobrados, tá, em todos os lugares por onde a gente passar no transcurso do nosso dia, não é verdade? E aí fica a pergunta, então como, pastor, orar em todo tempo? Como orar sem cessar? Como orar, perseverar em oração? Tá? Claro que você pode muitas vezes estar caminhando, fazendo uma caminhada e estar em oração, tá? Está, diríamos numa linguagem mais acessível, comum, em espírito de oração, tá? E você pode estar no seu escritório, você pode estar dentro de um ônibus, do metrô, do trem, e você pode estar em espírito de oração, tá? Mas estar em espírito de oração não significa, muitas vezes, a proposta de Judas, que diz que nós devemos orar através da nossa santíssima fé no Espírito Santo. Tá? Ora, estar em espírito de oração está relacionado com o espírito humano. Tá? O espírito humano que regenerado, nascido de novo, da água e do Espírito Santo, é o elo de ligação com Deus, tá? Porque o espírito humano é praticamente a parte mais espiritual do ser, né? E é no espírito que abriga-se duas faculdades, a faculdade da fé natural e a faculdade da consciência, que é a capacidade de discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, o nosso elo de ligação com Deus é através do espírito humano. Já a nossa alma é a sede da nossa personalidade. É na alma que estão os nossos sentimentos, é na alma que está a nossa vontade e é na alma que está a nossa capacidade racional, a nossa inteligência. E o corpo é apenas o invólucro, tá? Então, é por isso que Paulo está dizendo, na questão de orar em línguas, ele diz, porque se eu orar em línguas, ele diz aqui, ele diz, se eu orar em línguas, de fato, meu espírito ora bem. Então ele está se referindo ao espírito humano. Tá? No entanto, o entendimento fica sem fruto, porque quando a gente ora em línguas, a gente está falando em mistério com Deus. Tá? Está falando em mistério com Deus. Só Deus entende essas línguas as quais a gente está falando. E é interessante que a gente saiba que as línguas têm por objetivos na Bíblia, primeiro, edificar a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Não é verdade? Então eu posso orar em espírito, tá? Em línguas, oro bem, mas intelectualmente falando, eu não sei o que eu estou falando, você não sabe o que você está falando, você está entendendo, nobre? Mas o apóstolo diz que a gente ora bem, tá? Agora vem a diferença. Quando Judas diz para a gente orar no Espírito Santo, é aquilo que Paulo disse lá na epístola que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 26, ele diz também semelhantemente, tá? Ele diz também semelhantemente, o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque
a gente não sabe orar como convém. Aí ele diz que o mesmo Espírito intercede por nós, tá? Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, orar no Espírito Santo é você orar de uma forma atípica, você orar de uma forma distinta, de uma forma sui generis, singular. É você orar sob a égide da orientação do Espírito Santo, de maneira que muitas vezes transcende a sua capacidade intelectual, intelectiva, racional, a sua inteligência. Você faz um tipo de oração que você fica até mesmo boquiaberto, sobressaltado, porque ela não é fruto, por exemplo, de um texto bíblico que você leu, ou de um livro que você leu e que de repente te estimulou a orar. Não. Essa oração é o Espírito Santo tomando a frente, intercedendo por nós, conforme diz o texto, com gemidos inexprimíveis, nos ajudando nas nossas fraquezas, de maneira que a gente ora de uma forma que se identifique plenamente com a vontade de Deus, como Jesus ensinou no capítulo 6, na oração do Pai Nosso: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, tá? E ele disse, e a gente aprendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, segundo a sua vontade, ele vô-lo concederá, para que a vossa alegria seja completa. Então, quando a gente ora no Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo se incumbe de nos conectar, de nos conectar. Nós ficamos conectados com a vontade de Deus. Você está entendendo, meu nobre? Agora, quando eu oro em línguas, eu estou orando em espírito, mas o meu entendimento fica sem fruto, como disse o apóstolo Paulo. Então, tomara que você entenda essa reflexão no sentido de entender a nossa absoluta e plena dependência nesse campo da oração. Dependência plena do Espírito Santo. Até porque nós já vimos que nós estamos aprendendo a orar com o objetivo de resolver uma questão que Tiago disse, que a gente pede mal e não recebe, porque a gente pede fundamentado nos nossos prazeres e deleite, fora da vontade de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo disse que a gente não sabe orar como convém devido às nossas fraquezas. E a gente pegou a rota dos discípulos de Jesus com o objetivo de aprender a orar segundo o padrão que Jesus pré-estabeleceu para que orássemos. Você está entendendo? E o Espírito Santo, que veio para nos guiar na verdade, que veio para nos ensinar as Escrituras, que veio para nos fazer lembrar as Escrituras e que nos assiste nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos leva a orar de uma forma que a gente esteja plenamente identificados com a vontade de Deus. E aí, meu nobre, o resultado é extraordinário. Então, espero que você aplique isso no seu coração, entendeu? Dependa totalmente do Espírito Santo, não dependa do teu conhecimento teológico, não dependa da tua capacidade cultural, não dependa da sua riqueza de vocabulário, não dependa dessas coisas, tá?
mas dependa de que o Espírito Santo domine o seu entendimento, domine o seu espírito e interceda por você com gemidos inexprimíveis, que o retorno é certo neste campo da oração. Tá bom, nobre? Que Deus em Cristo aplique essa palavra na tábua do teu coração e que você aceite o desafio que Paulo fez. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Persevera, nobre, em oração. Depois ele disse que devemos orar em todo tempo, com oração e súplica por todos os santos. Então, ore em todo tempo. Em terceiro lugar, ele diz, orai sem cessar. Nós podemos fazer isto e o nome do Senhor será engrandecido, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nobre, se essa palavra tem te ajudado, por favor, eu insisto, né? Dissemina ela nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos e familiares, para que a gente possa ampliar aí essa grande rede de intercessores nesse tempo de crise, tá bom? Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua família. Um grande abraço.